Meus amados, convido os irmãos e as irmãs, a abrirem suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 16. Hoje gostaria de compartilhar com os irmãos um pouquinho mesmo, que eu não quero atrapalhar o almoço das famílias hoje, e essa palavra será muito breve, uma breve reflexão que encontramos no livro de Gênesis. Hoje eu gostaria de compartilhar a respeito dessas duas mães. Agora pela manhã vamos falar sobre Sara e à noite vamos falar sobre Agar. Então, no mesmo texto, seguindo a continuação do texto desta manhã, nós vamos compartilhar com os irmãos, então, Agar hoje à noite. Nesse tempo, Sara ainda não havia tido seu nome mudado, então ela se chamava Sarai e Abraão ainda era Abrão. Então, Gênesis 16, a partir do verso 1 até o verso 5, os irmãos encontrarão o seguinte: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar, ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: Seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Que Deus nos ajude a compreender e, sobretudo, a aplicar a sua bendita palavra aos nossos corações. Gostaria de meditar com os irmãos e as irmãs nesta manhã sobre este tema: mães que abençoam os seus filhos, mães que são bênção para os seus filhos. Nós temos aqui, meus irmãos, um momento crucial na história do povo de Deus, um momento muito importante. Deus havia chamado Abrão, lá da sua terra, em Ur dos Caldeus, para fazer dele uma grande nação. Ele disse: Em ti serão benditas todas as famílias da terra. As famílias da terra serão abençoadas por meio da sua casa, por meio da sua família. Abrão, então, saiu de Ur dos Caldeus para peregrinar, para caminhar na direção da terra de Canaã, uma terra que ele não conhecia. Ele não tinha um mapa, ele não tinha visitado antes, ele não havia apanhado um avião e viajado até lá para se certificar daquilo que Deus estava lhe mandando fazer. Não, ele simplesmente obedeceu pela fé, crendo que os planos de Deus são melhores que os nossos, crendo que o propósito de Deus para a nossa vida é infinitamente melhor do que tudo aquilo que nós poderíamos planejar, pensar ou sonhar para nós mesmos. Então, Deus foi o mapa para Abraão, que o conduziu naquela peregrinação. Deus havia dito: você terá uma família,
Mas como isso seria possível se Sara não podia lhe dar filhos? Se a sua esposa era estéril? Se a sua esposa não conseguia engravidar, gerar filhos? E aqui, nessa história dramática para o povo de Deus, para o povo de Israel, até os nossos dias, nós vamos aprender algumas lições muito importantes, não apenas para as mães, mas para todos nós que aqui nos encontramos. Mães que abençoam seus filhos são aquelas que agem com prudência e sabedoria. São aquelas que agem com prudência e sabedoria. Sara se precipitou. Sara se precipitou. E quantos problemas nós geramos para nós mesmos e para as nossas famílias, simplesmente por conta da nossa precipitação. Sim, a nossa precipitação pode gerar muitos problemas para nós. Sara foi imprudente. Ela não simplesmente entregou uma outra mulher nas mãos do seu marido, mas entregou o seu marido nas mãos de uma outra mulher. Você talvez se lembre que Abraão e Sara, nos dias da sua peregrinação, chegaram a peregrinar durante algum tempo no Egito, e é possível que ele tenha, então, adquirido essa escrava lá no Egito, chamada Agar. E então, a precipitação pode gerar sérios problemas para nós, para as nossas famílias, pode gerar sérios problemas para os nossos relacionamentos. A precipitação ao agir, a precipitação ao reagir, a precipitação ao falar e, pior de tudo, a precipitação ao julgar. Ao julgar. Isso a Bíblia chama de juízo temerário. A Bíblia nos diz em Provérbios capítulo 14, eu separei para vocês alguns textos de Provérbios que falam sobre sabedoria e sobre a sabedoria que a mulher deve ter na sua casa, mas especialmente todos nós precisamos ter. Toda mulher sábia edifica a sua casa, a insensata, porém, com as suas mãos a derruba. Toda mulher sábia edifica a sua casa, a insensata, porém, com as suas mãos a derruba. As mães precisam de sabedoria e de prudência para educarem seus filhos, para conduzirem os seus filhos, para serem bênção para os seus filhos. Precisam de sabedoria para agir, sabedoria nas suas ações, sabedoria nas suas reações, sabedoria para reagir. Nós sabemos que o nosso cristianismo é muito mais evidente pelas nossas reações do que pelas nossas ações. As nossas ações podem ser planejadas, podem ser programadas, mas as nossas reações normalmente vêm no calor da emoção. E nem sempre conseguimos controlar aquilo que falamos, aquilo que fazemos. Então precisamos tomar um cuidado muito grande com as nossas reações. Precisamos de sabedoria para reagir, sabedoria para controlar o temperamento. As irmãs no dia a dia de suas famílias tornaram-se especialistas em cozinhar, em preparar pratos preciosos para suas casas, para suas famílias, e as irmãs sabem como o tempero é importante para uma boa refeição. Como o tempero é importante. Da mesma forma, a temperança faz muita falta à vida em família. Quando falta temperança, os relacionamentos ficam doentes, os relacionamentos em família ficam fragilizados. Precisamos de sabedoria
para ter temperança, para ter domínio próprio, para ter controle da língua, controle do gênio, controle com sobriedade, agindo com sobriedade. Sabedoria para agir, sabedoria para reagir com temperança, sabedoria para falar, e aqui é o grande desafio de todos nós. Tiago, capítulo 1, versos 19 e 20, você pode ler comigo, está ali na tela, vamos ler todos juntos. Cada um para tardio, porque não produz. Cada um seja ou esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Provérbios 18, verso 13 nos diz: quem responde antes de ouvir, mostra que é tolo e passa vergonha. Quem responde antes de ouvir, mostra que é tolo e passa vergonha. Há um outro ditado muito importante que se encontra em Provérbios 18, verso 21, a morte e a vida estão no poder da língua, quem bem a utiliza come do seu fruto. Vejam, irmãos, que profundidade esse provérbio, ao dizer que a morte e a vida estão no poder da língua. Mas o que tira a vida é a espada, é uma arma, mas a língua pode se tornar uma arma. Quantas e quantas pessoas hoje estão definhando por causa de palavras malditas, palavras torpes, como disse o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, palavras podres que não transmitem graça, que não edificam, que não abençoam a família, a igreja, os relacionamentos de um modo geral. A morte e a vida estão no poder da língua. E Provérbios 21, verso 23, nos diz que o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma de angústias, e guarda a sua família de angústias também. Precisamos de sabedoria ao falar, especialmente porque Provérbios 15, versos 1, 23 e 28, nos diz que a resposta branda, você pode ler ali comigo, vamos ler juntos? A resposta branda desvia, mas a palavra dura suscita a ira. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Continuando, o coração do justo, mas a boca dos perversos transborda de maldades. Então, sejam prudentes, mamães, procurando pensar antes de falar, porque depois que a palavra sai da nossa boca, não tem mais jeito de voltar. O único jeito é pedir perdão. O único jeito é pedir perdão. E justamente por isso o provérbio vai dizer que melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Vejam só, Provérbios 21, verso 19. É melhor viver sozinho numa cabana caindo aos pedaços que compartilhar uma mansão com uma esposa resmungona. A esposa briguenta é como gotejar constante num dia chuvoso, detê-la é como deter o vento, como apanhar óleo com a mão. A esposa resmungona é como gotejar de uma torneira pingando, você não consegue fazê-la parar e dela não consegue escapar. Precisamos de sabedoria para falar, precisamos de sabedoria para disciplinar. Sim, disciplinar. Vejam o que diz Provérbios 29, verso 15. É bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Uma versão antiga diz que a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Como a criança precisa
de disciplina. Mas parece que os pais, de um modo geral, perderam essa noção de disciplina em casa. Não estou dizendo que você precisa bater no seu filho, mas que você precisa disciplinar. Existem muitas formas de exercer a disciplina dentro de casa. Eu me lembro, algum tempo atrás, eu ouvi de um irmão que trabalhava com transporte escolar, contando a história de um pai que lhe pediu: por favor, converse com o meu filho, porque ele ouve mais você do que a mim. Sabe quantos anos tinha o filho? 4 anos de idade. Um filho de 4 anos ouvia mais o motorista do transporte escolar do que o pai. Precisamos de sabedoria para educar. Sabedoria para educar sem transferir a responsabilidade para outros. A mãe precisa de sabedoria para educar os filhos, sem jogar essa responsabilidade em cima do marido, dizendo: quando seu pai chegar, eu vou contar tudo para ele. Exerça a sua autoridade como mãe para disciplinar o seu filho na ausência do seu esposo. Quando ele estiver, sim, ele poderá exercer essa autoridade como pai, como sacerdote do seu lar. Mas se você estiver perto e ele não estiver, faça isso, não transfira a sua responsabilidade de educar o seu filho para ninguém, nem para o professor na escola, nem para a igreja. A igreja é parceira, ela não pode substituir aquilo que você precisa fazer dentro de casa. 1 hora, 2 horas que a criança passe na igreja, jamais substituirão 24 horas por dia que a criança passa dentro de casa ao seu alcance da sua disciplina. Precisamos de sabedoria para estabelecer limites para os nossos filhos. Como os nossos filhos precisam de limites. Tenho ouvido, ao longo desses anos, alguns pais dizerem: meu filho já tem mais de 18 anos, ele já é maior de idade, então eu não posso mais discipliná-lo. Meu irmão, minha irmã, enquanto ele estiver debaixo do seu teto, a autoridade máxima sobre a sua vida é você, meu irmão, você, minha irmã. Não importa se ele esteja até mesmo hoje ganhando mais do que você, mas você continuará sendo pai, você continuará sendo mãe, e se ele estiver debaixo do seu teto, ele estará debaixo da sua autoridade o tempo todo, e quando sair também, continuará sim sujeito à sua exortação, à sua disciplina, à sua orientação. E eu gostaria de encorajar os irmãos e as irmãs, de forma muito especial, a buscarem sabedoria e prudência para protegerem os seus filhos. Esse item não está ali na tela. Eu sei que existem muitas mães que são super protetoras, e não é nesse sentido que eu estou me referindo. O mês de maio, além de ser o mês da família, ele está sendo considerado pela sociedade hoje como maio laranja de combate ao abuso sexual de crianças. E você, mãe, você é responsável por proteger o seu filho, a sua filha. A maior parte dos casos de abuso sexual de crianças acontece dentro de casa. Dentro de casa. Em muitos lugares do nosso país, as crianças são entregues aos próprios pais para iniciarem a sua vida sexual com 9, 10 anos de idade. Isso é uma vergonha. E você precisa, mãe, pai, exercer a sua autoridade para proteger o seu filho, para resguardar o seu filho.
desses abusos, que certamente poderão marcar profundamente a história, a vida dessas crianças. Exerça a sua autoridade com sabedoria para proteger os seus filhos, para resguardar os seus filhos. Um exemplo muito simples: não deixe seu filho ir ao banheiro sozinho, nem na igreja, nem no shopping. Vá com ele, vá com ela. Proteja o seu filho pequeno, que não sabe ainda se defender. Proteja. Mães que abençoam seus filhos têm sabedoria para estabelecer limites, sabedoria também para desenvolver relacionamentos saudáveis e não relacionamentos doentios em família. Tudo que extrapola os limites é doentio. É doentio. Lembro como se fosse hoje, meu professor Israel Belo de Azevedo, pastor da Igreja Batista de Itacuruçá, no Rio de Janeiro, numa sala de aula, no seminário, dizendo que a virtude não está nos extremos. Nenhum extremo é bom, todo extremo é perigoso. E muitas pessoas, às vezes, estão no extremo, se desencantam com aquele extremo e vão para outro extremo, não vão para o meio, não vão para o equilíbrio, não buscam uma posição equilibrada. Qualquer coisa que extrapole os limites do equilíbrio é doentio, é um relacionamento doentio. Precisamos de sabedoria para cultivar o amor em pequenos gestos, em pequenas atitudes. Você pode ler comigo Provérbios 24, verso 7, está ali na tela. Vamos ler todos juntos. Com sabedoria se constrói o lar, e sobre a prudência ele se firma. Mais uma vez, com sabedoria e sobre a prudência ele se firma. Mães que abençoam seus filhos, agem com sabedoria, procedem com prudência e sabedoria. Sara não foi prudente, não foi prudente. Fez um plano, como se Deus precisasse de ajuda para cumprir a sua promessa. E criou um problema seríssimo para ela e para a sua descendência, porque Isaac e Ismael estão brigando até hoje. Estão brigando até hoje. Em segundo lugar, mães abençoam seus filhos, são aquelas que aprendem a esperar no Senhor. As mães que abençoam seus filhos são aquelas que aprendem a esperar no Senhor. Deus havia feito uma promessa a Abraão, e ele era poderoso para cumpri-la. Ainda que a sua esposa fosse estéril, ainda que a sua esposa fosse impedida de gerar, ele poderia cumprir a sua promessa. Quantos problemas nós geramos pela nossa dificuldade em esperar o tempo de Deus, a hora de Deus, o momento certo de Deus agir e intervir. Sara disse a Abraão: o Senhor tem me impedido de ter filhos. O Senhor tem me impedido de ter filhos. Como é que Deus, que havia prometido que ela seria mãe, poderia fazer algo assim? Poderia impedi-la de gerar filhos? Às vezes teremos que enfrentar, sim, impedimentos da parte de Deus. Ele pode nos impedir de fazer o que queremos ou de ter o que queremos. Entretanto, Ele sabe melhor do que nós mesmos aquilo que está fazendo. No caso de Sara, se Ele a impediu de ter filhos, foi simplesmente porque ela não estava pronta para ser mãe de uma nação naquele momento. Porque no tempo de Deus, Ele cumpriu a sua promessa. A nossa precipitação, a nossa impaciência gera ansiedade e nos leva a atitudes impensadas, das quais poderemos nos arrepender depois, poderemos nos arrepender no futuro. Esquecemos muitas vezes que Deus tem um tempo certo para agir e cumprir a sua promessa, porque Ele é fiel.
E por isso nós precisamos aprender a esperar. O salmista nos disse no Salmo 40, esperei com o que, irmãos? Paciência. Esperei com paciência pelo Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Tirou os meus pés de um charco de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs uma nova canção, um novo cântico nos meus lábios. Muitos verão isso e glorificarão o Senhor. Bem-aventurado, feliz é aquele que confia no Senhor, diz o salmista nesse salmo. Precisamos aprender a esperar, e esperar em oração. Sara não fez isso, mas Isaque, o seu filho, o filho da promessa, fez. Quando ele se casou com Rebeca, ele tinha 40 anos de idade. Ele passou simplesmente 20 anos orando a Deus. Quando ele se tornou o pai dos gêmeos, Esaú e Jacó, ele já tinha 60 anos de idade. Isaque e Rebeca não agiram como Abraão e Sara. Eles aprenderam a esperar em oração. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir, no tempo dEle, do jeito dEle, da forma dEle, Ele vai cumprir. Mães abençoam seus filhos quando aprendem a esperar no Senhor. Esperam orando, esperam clamando. E vale a pena lembrar que os filhos precisam ver as suas mães orando, clamando a Deus, buscando a face de Deus, sendo referenciais de vida com Deus, de relacionamento profundo com Deus. Mães abençoam seus filhos quando reconhecem os seus erros, quando reconhecem as suas falhas. Vejam comigo aqui 2 versículos lá de Gênesis 16, que ilustram claramente essa dificuldade de Sara em reconhecer os seus erros. Disse Sarai a Abrão, verso 2, o Senhor me tem impedido de ter filhos, una-se a minha serva. Pode ser que eu venha a ter filhos por meio dela, e Abraão deu ouvidos à palavra de Sarai. Quem teve a ideia? Abraão ou Sara, irmãos? Quem teve a ideia, irmãos? Sara. Agora vejam o que diz o verso 5. Depois que Agar engravidou, o que aconteceu? Então Sarai disse a Abraão, seja sobre ti a afronta que me é dirigida. Coloquei a minha serva em teus braços, mas vendo ela agora que está grávida, passou a olhar-me com desprezo. O Senhor julgue entre mim e ti. Mas de quem foi o plano? De quem foi o plano? O plano foi de Sara, o plano não foi de Abraão. Certa vez eu ouvi um marido, não fui eu que disse isso não, tá? Ouvi um marido dizer algo muito interessante, né? Que ele chegou para a esposa e disse, querida, vamos hoje a algum lugar para a gente fazer uma refeição? Vamos procurar um lugar para a gente sair, somente nós dois. Sugira um restaurante. E a esposa, qualquer um, querido. Qualquer um não existe, querida. Então, diga um restaurante. Vamos aqui, vamos ali. Não, qualquer um, querido. Pode ser qualquer um. Beleza, então vamos ao McDonald's. Não, aí não. Mas você não disse que era qualquer um? Vamos tomar uma casquinha de sorvete, que antigamente custava R$1, não sei nem quanto está custando um sorvete no McDonald's. R$5? R$15? Meu Deus do céu, aquela casquinha pequenininha. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu.
Eu coloquei a minha serva nos teus braços. Agora, vendo que engravidou, ela me despreza. Seja sobre ti a minha afronta, essa afronta que eu estou recebendo. Meus amados, o ser humano sempre procura culpar outros ao invés de reconhecer a sua culpa. Sempre foi assim, desde o Jardim do Éden. Vocês se lembram de Adão e Eva e a serpente? Lembram? Deus se dirige a Adão e diz o quê? Adão, o que você fez? Por que você comeu dessa árvore? Não, Senhor, espera aí. Foi a mulher que tu me deste. Em outras palavras, com uma mulher como essa que tu me deste, eu só poderia fazer algo errado desse jeito. Não é? Mais ou menos isso que ele estava querendo dizer. Então, foi ela que fez isso. Foi ela que me levou a errar. Aí Deus se dirige à mulher. Mulher, por que você fez isso? Não, eu não. Foi a serpente que me enganou. Desde o Jardim do Éden, nós só encontramos a culpa no outro. Não conseguimos assumir as nossas próprias culpas. Nós, como seres humanos, falíveis, limitados, achamos sempre mais fácil assumir uma postura de vítima, ao invés de reconhecer os nossos erros. As mães que abençoam seus filhos são aquelas que dizem aos seus filhos: me perdoe. Me perdoe. Eu errei. Não é vergonha para você, minha irmã, não é vergonha para você, meu irmão, reconhecer os seus erros diante dos seus filhos. Não é vergonha. É sinal de maturidade. É sinal de um relacionamento profundo com Deus. Ter coragem para dizer ao filho: me perdoe, porque eu errei, eu falhei. As mães abençoam seus filhos quando reconhecem os seus erros. E elas abençoam os seus filhos quando contam com a intervenção de Deus na sua história. Quando contam com a intervenção de Deus na sua história. Sara foi mãe, a despeito da sua expectativa equivocada, de que ela jamais conseguiria gerar um filho. Jamais conseguiria gerar um filho. Ela tomou essa providência 10 anos depois que estavam já na terra de Canaã. Se nós fizermos uma conta, mais ou menos, quando Deus chamou Abraão, Abraão tinha 75 anos. 10 anos depois, ele estava já peregrinando em Canaã, ele deveria ter então 85 anos de idade. Sara tinha 10 anos a menos do que ele, então ela tinha 75 anos. Ela disse: eu tenho 75 anos, eu não consegui gerar até agora, eu jamais vou conseguir gerar um filho. Mas, para a surpresa de Sara, ela foi mãe aos 90 anos de idade. Porque Deus é fiel em cumprir a sua promessa. Deus é fiel em cumprir a sua palavra. Deus interveio e cumpriu a sua promessa na vida de uma mulher estéril. A história do povo de Deus, do povo de Israel, é a história do Deus que intervém na limitação humana. Foi Deus que abriu o ventre de Sara, de Rebeca, de Raquel, de Ana e de tantas outras mulheres estéreis, porque viram a ação de Deus, viram a obra de Deus nas suas vidas e nas suas histórias pessoais e familiares. Como precisamos aprender esta lição, como precisamos aprender a esperar em Deus, como evitaríamos problemas para nós mesmos se aprendêssemos que ainda hoje Deus continua sendo Deus Todo-Poderoso. Se você observar a narrativa, capítulo 16 de Gênesis, acontece essa tragédia toda.
capítulo 17, Deus começa o capítulo dizendo: Abraão, eu sou o Deus El Shaddai. É a primeira vez que Deus se revela como Deus El Shaddai, como Deus Todo-Poderoso. E Ele diz mais: anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser maduro, ser completo. Com 86 anos de idade, com 85, 86 anos de idade, Abraão teve que ouvir Deus lhe dizer: ser maduro. Deixe essa imaturidade de querer tentar me ajudar a cumprir a minha promessa. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Eu tenho poder para cumprir aquilo que eu prometi. Confie em mim. Eu ainda hoje tenho poder para intervir na sua história de vida, na sua família. E fazer muito mais do que você poderia pensar e imaginar. Sara viu Deus agindo, intervindo na sua história, ao ser mãe aos 90 anos de idade. As mães abençoam seus filhos quando agem com prudência e sabedoria, quando aprendem a esperar pelo Senhor, quando reconhecem os seus erros, pedem perdão e quando contam com a intervenção de Deus na sua história. Feche seus olhos, vamos orar a Deus.